Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos vê pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram Amara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje estamos aqui para um bate-papo muito especial de um livro clássico da ficção científica que me fez surtar enquanto lia e aumentou ainda mais meu medo de robôs. Alexa, por favor, não ouça isso. E eu estou falando de Eu, Robô, do autor Isaac Asimov, que foi uma das leituras coletivas deste ano do podcast, não é mesmo? E para me ajudar nesse bate-papo e nesse papo muito interessante, que com certeza vai ser sobre esse livro maravilhoso, está aqui minha companheira e amiga, dona Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Olá, tem pouco ruído aqui, graças a Deus. Uma máquina batendo, uma moto barulhenta passando, mas é isso aí. Olá, pessoas, eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporã, interior de São Paulo, e sim, estamos no inverno, tá um calor do cão aqui, por isso estou de regatinha. O inverno, ele esqueceu, passou corta-volta de 3 rios esse ano, e estou muito animada para falar de Asimov, porque já é o terceiro livro do Asimov que eu leio, todos são excepcionais. Luísa surtou mais do que eu, porém gostei muito, estou muito feliz de falar sobre esse livro, que é um dos grandes clássicos da literatura de ficção científica. Então tô animada. Legal. Nossa, eu surtei muito. Cada conto, um surto. É o terceiro, porque eu li Os Próprios Deuses. Ah, tá. Eu só sabia que a Aleph me mandou quando eles lançaram, quando eles relançaram. Que é um que a Terra populou a Lua. E aí tem toda uma treta das pessoas que moram na Lua. Gente, mas que desgrama. Não, deve ser moleque. Tem uns moleques que ficam andando pra lá e pra cá com essa moto barulhenta desse inferno. Ai, ninguém merece. Enfim. Tá. Eu que só lembrava do Fim da Eternidade. Eu li o Fim da Eternidade. Os Próprios Deuses é interessante, assim, não é o Fim da Eternidade. Isso pra mim foi surto. Mas eu gostei bastante também dos Próprios Deuses. O Asimov, ele me prende muito nos livros dele, assim. Eu fico vidrada na história. Impressionante. Foi o primeiro livro que eu li dele, mas eu achei sensacional. Saí querendo ler tudo, né? Thaís já ficava, né? Sim. Nossa, e sobre robôs ainda, eu achava, Não, eu achava já que eu ia gostar, mas eu não achava que eu ia, assim, ficar vidrada na história, já adiantando aí pra vocês nossas opiniões, né, sobre o livro. Mas antes disso, vamos para nossos recadinhos iniciais. Fica um lembrete rápido para você comentar, dar sugestões de pauta e nos seguir lá no Instagram, no @LitSemFrescura, @LTSemFrescura. Também estamos lá no TikTok, você também pode nos acompanhar por lá, também no mesmo @LitSemFrescura. E para vocês acompanharem nossas lives, que são todas terças-feiras, às 8h30 da noite, aqui no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, ativar as notificações do canal, se inscrever e acompanhar a gente e ficar comentando aqui enquanto a gente tá ao vivo falando, né? É muito legal ter a presença de vocês. E você também pode nos apoiar no apoia.se/Literatura Sem Frescura. A partir de R$10 você já nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e fazer coisas diferentes por aí. Então, dados de recados, gente, e estamos muito animados aí para falar sobre o Asimov. Ó, a Cris já tem comentário aí sobre o Asimov. Já temos. Eu falei que eu tô com medo de falar de ficção científica, porque tem muita gente que já leu muito mais gabaritada que eu assistindo a gente. O Rogério deu um oi, a Cris deu um oi. E a Cris está falando que o mais legal de Asimov é todo o universo interligado, a série dos robôs, da Fundação. E a ideia é fazer essa viagem, né? A gente começou com o robô, a gente começou assim, o robô, depois o Fim da Eternidade, e aí depois começa a série dos robôs. Eu acho que é essa ordem, se eu não me engano. Se eu não estou muito doida. Me corrijam aí.
Na verdade, dizem que existe uma ordem mais ou menos. Eu, Robô e o Fim da Eternidade não tem uma unanimidade. Mas eu lembro que quando o Nerd Divino me ensinou, primeiro é o Robô, depois o Fim da Eternidade, mas eu fiz o contrário. E aí depois vem a saga dos robôs, e vem os outros. Eu quero ler todos. Em algum momento a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, né? Mas deve ser muito legal mesmo, todo esse universo interligado, né? Sim, e o próprio, o que eu acho bem interessante do próprio livro, Eu, Robô, né? São contos ali interligados. Ele também vai nos contando meio que a história, a evolução da robótica, né? Ao longo dos contos ali, né? Então acho que é uma das coisas mais interessantes também que eu achei do livro, assim, apesar de serem contos, todos eles estão relacionados e você consegue acompanhar essa história, essa evolução ali, né? Das máquinas. E, ó, a Cris falou que é isso mesmo. Dá pra usar essa sequência. Não, eu amei, cara. Eu amei, porque assim, eu terminei o Robô e pensei, meu Deus, eu quero ler tudo que esse homem escreveu, porque eu preciso, cara. Eu achei genial, não só a história, todos os contos muito envolventes, mas a escrita dele, assim, sensacional. E, tipo, eu não sou uma pessoa que lê muita ficção científica ainda. Eu quero corrigir isso, porque a gente já fez aqui o Maia do Sci-Fi, né, que a gente falou só sobre ficção científica e são muitas coisas, muitos livros interessantes pra ler. Mas ele eu achei muito acessível, assim, eu achei bastante acessível. Então, se você é um leitor que ainda não está tão acostumado com ficção científica, pode ir tranquilo para o Robô. Eu achei bastante acessível, assim, e ele vai explicando de uma maneira fácil e tranquila, né? Mas antes da gente entrar ainda mais na discussão de O Robô, que já tá aí, ó, já tá animada, por favor, quem tiver aí nos comentários vai dando as impressões a vocês também. Vamos falar sobre nossas leituras atuais, Thaís? O que a gente está lendo no momento? Gente, está lendo. Gente, as aulas voltaram, né? Não. Mas tudo bem. Bom, eu tô lendo, o que eu mais li esse final de semana, por exemplo, foi o Wolf Song, que é a série de fantasia do TJ Klune, primeiro livro. Fofo. Muitas coisas acontecem. É uma história de lobisomens. Dizem que foi inspirada em Crepúsculo. Pode ser, faz sentido, mas é toda uma história própria. Adorando a escrita do TJ Klune, inclusive. Que é bem gostosinha, assim. Você se apega em todos os personagens. Você já quer mudar pra lá. Mas coisas ruins acontecem também. Tretas, super fantasia, enfim. Confusões. Coisas estão acontecendo. Tô na metade do livro, nesse momento. Tijolão. E porque eu quero ler o segundo livro que eu recebi, que é o Heavenson. Que legal. Sim, enfim. Comecei a ler o Helena Sabe, que é um drama que eu recebi de uma escritora argentina, que eu recebi da coisa na outra semana, da Mo Branco também. Mas li só mais um pouquinho. Estou lendo o livro do Rogério, que eu estou atrasada, era para ter terminado até domingo, mas tudo bem. Tá difícil acompanhar as leituras coletivas, mesmo estando de férias, não me dei conta de acompanhar a leitura coletiva dos Cyphers. Mas o Guerreiras Amazônicas, que tá incrível até o momento. Já estou super interessada na história, porque esse senhor Rogério Pietro é muito bom escritor de ficção científica, inclusive. Não tô puxando o saco porque ele tá na live. É realmente verdade, tudo que eu li dele eu amei, estou gostando muito. Acho que eu falei dele no episódio passado, eu tava falando com a Andressa, eu já tinha começado, porque é sobre amazofuturismo. Então, a Luísa foi embora. Tchau, Luísa. Então, ele se passa Ele é um livro de ficção científica que se passa no passado e no futuro com guerreiras amazônicas. Enfim, super interessante. A Luísa saiu e voltou. O meu celular me tirou sozinho, né? Oi, Rodolfo, tudo bem? Bom, então. E o que mais que eu tô lendo? 1, 2, 3, falta um. E tá empacado ainda o Green Art. Não estou apaixonado porque eu nunca mais peguei. Foi isso. Ai, nem me fale, eu tô lendo ainda Feitos de Sol, porque eu parei 2 dias pra ler em junho e eu nunca mais peguei. Já era, eu parei um dia pra ler e nunca mais peguei o Green Art. Eu preciso pegar porque tava legal. Feitos de Sol também tava super legal. Vida, só... né?
Só a vida, é a vida. Mas o que eu li, principalmente nesse final de semana, meia chapada, pós-cirurgia, mas tudo bem, graças a Deus, porque agora vai parar de doer os dentes. Eu li Os Reis do Wild um pouco, que é da leitura coletiva de sobre livros, do Rafa. E eu cheguei a 80% do livro, eu achei que eu ia conseguir acabar nesse final de semana, mas aí eu fui ler também Mr. Mercedes, de Stephen King, e aí não deu, minha gente, eu tive que acabar, e aí ontem eu ainda tava de atestado, ainda bem, porque aí eu li tudo até o final de Mr. Mercedes, e o senhor Stephen King sabe escrever sobre psicopatas, meus amores. É só isso que eu tenho a dizer. Assim, ele sabe, né? Desde N a gente já sabia que ele sabia, mas assim, sensacional. E a escrita é muito frenética. Eu sou bem acostumada assim, com alguns livros do King, tipo, sei lá, Salem, que você passa 100 páginas se ambientando na história. Nos personagens, a cidade inteira. Ele simplesmente te apresenta a cidade inteira. Mas esse, na página 3, na página, tipo, não 3, porque o livro não começa na página 1, você começa, tipo, na 5, sei lá, 8. Mas, enfim, na terceira página, já tinha, assim, uma coisa tremenda acontecendo. E, assim, não para. É frenético, é loucura, e é investigação, e é aquela coisa, assim, e é bem surpreendente. Meu Deus, enfim. Eu recomendo muito Mr. Mercedes, era a nossa leitura do grupo de leituras de gente doida, né? E eu já peguei pra ler. Ninguém leu ainda, a Luísa já acabou. Cara, foi primeira vez na história, galera! Eu vi que ficou no arquivo 7 dias. Tipo, nesses 7 dias, óbvio, teve alguns dias que eu não li, assim. Pra resumir, eu li em 3 dias. Tipo, que eu parei pra ler 3 dias e terminei. Sensacional. É 300 e tantas páginas, assim, não é tão fininho, assim, também não é grosso, mas, tipo, é mais de 200, né, 300 e tantas páginas. E aí também Os Reis do Wild e, bom, é isso, e a gente tem Guerra, Adorável Guerra, que eu já tirei da estante, que agora começou logo. Eu tirei, mas vai me dar ansiedade. Ai, nossa, não, eu passei ontem o dia todo, assim, lendo Mr. Mercedes e olhando pra ele, lendo Mr. Mercedes e olhando pra ele, pra acabar. Mas é isso. Eu trouxe aqui Os Reis do Wild, mas eu tô sendo uma traidora do livro físico e tô lendo principalmente no Kindle. Eu tô me sentindo tão culpada e um pouco idiota. A Luísa tentou me arrastar pra essa leitura coletiva, gente, mas não deu. Não rolou, infelizmente. Eu esperava mais. Eu esperava muito mais. Mas, enfim. Vou chegar ao final. Gente, Luiz, eu tô amando que já tá dando treta. Não, tá dando treta? Como assim vocês vão falar mal do filme Eu Robô, um dos meus filmes favoritos? De meu grau pra filmes. Não, é muito baixo. Mas eu amava esse filme. Toda vez que eu legal, eu acho legal sim, mas é porque a gente viu ao contrário, né? Provavelmente vocês devem ter lido o livro primeiro e visto o filme depois. Eu gosto de filme naquele estilo. E porque ele se propõe, ele é bom, mas eu amei que o Rogério falou que o filme é tão ruim porque tem o Shia. Eu não sei falar o sobrenome dele, o Shia LaBeouf no elenco. Eu nem sei. O cara que faz o Transformers, os primeiros. Aquele que é muito... Ele só faz filme ruim. E aí ele que acontece. Faz sentido. Mas eu gosto do Will Smith, eu gosto dos filmes dele. Eu acho legal. Mas tem nada a ver com o livro, gente. Tem nada a ver. Como adaptação, falhou miseravelmente. Sim, mas assim, pra mim, eu vou defender o meu filme, que pra mim a ideia, ele lembra, porque é aquela robô. Tem uma robô que é rebelde. Não, essa humanidade não vai dar certo. Eu vou tomar conta de tudo. Pra mim, tem a ideia, basicamente. E eu acho que o questionamento, assim, tipo...
que é do robô ali, que é rebelde também, né? Que ele acha que sonha e tal. Eu acho que tem alguns questionamentos, assim, lendo o livro, tipo, será que robôs podem sentir? Será que, sabe, podem pensar por conta própria? Eu fiquei com algumas questões, teorias Sim. sobre ele. Não, eu amei, então, que a gente já começou com a polêmica, né, do filme. Nossa. O Rogério tá falando que as Cavernas de Aço do Asimov também é muito legal. Cavernas de Aço é um dos robôs, né? É, dos robôs. O primeiro dos robôs. Eu tenho a série toda aqui, eu tô olhando pra ele aqui, inclusive, Rogério. Falta de ter ele pra ler não é, só falta de vergonha na cara. Mas eu não tenho que ler aquela outra trilogia primeiro? Eu sei que eu terminei de ler Robô, eu fiquei já querendo ler Cavernas de Aço, porque aqui no finalzinho da minha edição tem todo o autor contando como muitos contos foram publicados em revista, meio que contando, né, toda essa trajetória, assim. E aí depois ele falando sobre as Cavernas de Aço, eu fiquei já, meu Deus, eu quero ler. E tem no Prime Reading, hein? Quem é assinante Prime? Olha só. O primeiro tem no Prime Reading. Fácil, disponível. Muito bom. Gratuito. Então vamos falar sobre a sinopse de Eu, Robô para contextualizar mais. Por favor. Quem está nos ouvindo. Um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, Eu, Robô, escrito pelo bom doutor Isaac Asimov, foi publicado originalmente em 1950. Gente, 1950. Eu, Robô é um conjunto de 9 contos que relatam a evolução dos autômatos através do tempo. É neste livro que são apresentadas as célebres 3 leis da robótica, os princípios que regem o comportamento dos robôs e que mudaram definitivamente a percepção que se tem sobre eles na própria ciência. Eu, Robô inicia-se com uma entrevista com a doutora Susan Calvin, uma psicóloga roboticista da US Robots and Mechanical. Ela é o fio condutor da obra, responsável por contar os relatos de seu trabalho e também da evolução dos autômatos. Algumas histórias são mais leves e emocionantes, como Robbie, o robô babá, e outras, como Razão, levam o leitor a refletir sobre religião e até sobre sua condição humana. A edição traz um pós-fácil, que daí essa edição que eu tenho, traz um pós-fácil escrito pelo próprio autor sobre sua história de amor com os robôs tão comuns em sua obra. Como é um livro de contos, vamos... Eu ia continuar lendo o roteiro como se fosse sinopse. Então, basicamente, é isso. A sinopse do livro. E olha só, como o Rodolfo tá falando, foi o que me deixou maravilhada também com o livro, que ele é cheio de questionamentos filosóficos, né? Já o filme, ele é bem mais sessão da tarde, realmente, assim. 2 propostas bem diferentes, realmente. Mas são muitas reflexões, né? Eu também achei que cada conto ficava assim... me questionando, e os questionamentos dos próprios robôs, né? Alguns, conforme eles vão evoluindo, eles mesmos vão trazendo, assim, algumas coisas, né? Eu acho que Pra mim é o principal, assim, porque... Bom, para começar do começo, nesse livro, gente, o Asimov, ele criou as leis da robótica. As 3 leis da robótica, que até hoje são usadas em todos os livros de robô possível, todas as produções, livros, filmes, séries, enfim, isso tá em tudo. E ele que criou, não foi ele quem criou os robôs. Na verdade, a primeira vez que robô, a palavra robô foi citada, que elas vêm com informações úteis. Cadê o Rogério? Não me deixa mentir, por favor. Na peça RUR, R-U-R, daquele moço tcheco, que eu não lembro o nome dele, só um minuto, eu não vou saber falar, vai ser ridículo. Karel Capek, que era um escritor tcheco, enfim. Em 1890, não, em 1990, 1900, cadê? De quando que é o livro? Saco. Eu pesquisei e vim com a data errada. Sim, 1920, obrigada. 1920. Então, foi a primeira vez que o robô foi citado. Então, a primeira produção literária em que robôs foram citados. Eu falei para o Rogério não me deixar mentir, porque ele foi quem fez a adaptação e tradução para o português de uma edição belíssima que foi publicada pela editora Madrepérola, que vocês conseguem achar ainda. Tem disponível no Unlimited para vocês lerem, e tem o livro capa dura para comprar ainda disponível, tá?
Então foi a primeira vez que foi tratado. Porém, o Asimov veio depois, lá em 1950, e criou as leis da robótica. Que são as leis que permeiam. Sim, eu acabei de abrir aqui as leis da robótica. Eu tenho aqui, ó, página 65 do livro, porque obviamente que eu marquei. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Sim. A segunda, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. E aí, gente, dentro dessas leis, o livro vem trazendo esses contos, o que pode dar de errado. É basicamente isso. Essa que é a parte mais genial dessa história, que eu amei. Porque, assim, existem as 3 leis, tá, mas tudo que pode dar de errado, quais são todas as formas possíveis de burlar essas leis ou de dar merda. Claramente é quando o Michael e o Donovan e o Sullivan estão perto, né? Porque só acontece. Coitado, só se ferra. Os coitados só se ferram o livro inteiro. Olha, o Rogério está trazendo uma informação importante, que as 3 leis foram criadas para evitar a tragédia descrita em Hur. Ai, gente, preciso ler, porque eu acho que só pode dar tragédia em volta com história de robô. Sim. Os contos são muito inteligentes, os contos são geniais. Para mim, o inteligente ficou lá atrás. Porque são coisas... Gente, a gente vai dar sinopse que a Luísa escreveu a próprio punho. Todas as sinopses de todos os contos, tá? Ela tá muito engajada nesse episódio. Pode ser reais ou pode não ser, vocês vão ter que ler. Ela pensou em coisas que jamais, em nenhum momento da minha vida, passaria pela minha cabecinha inútil para esse tipo de coisa, que aconteceria. Sabe? São acontecimentos tão absurdos que burlam a lei, que dá ruim. Assim, né? Que pode dar. E aí eles... Sim. E quando surge esse problema, e aí eles vão pensando, né? Geralmente são esses 2 cientistas que estão conectados e a Susan, né? Que é a psicóloga, né? Ali, que é a especialidade dela, né? É psicóloga robótica, sei lá. Robocista, não sei. E aí eles vão analisar, não, teoricamente eles não podem burlar, né, essa lei, ou não podem, eles têm que obedecer essa lei. Então, por que tá dando esse problema, né? E aí vai indo até descobrir o que foi. E você fica, o que aconteceu? Eu não consegui adivinhar nada, mas nem de longe do que tinha acontecido. Não dá pra chegar nem perto. Nem perto. Sim. Aí a hora que aconteceu, você fica... faz sentido. Sim. Não, e às vezes, tipo, alguns, tipo, não tem solução. Aí eles ficam, tipo... tá, entendemos, mas... Tchau, vamos embora. Eles são muito bons. Essa dupla de cientistas são muito engraçados. Não, pra mim o áudio foi quando ele citou Poliana e brigando com o outro. Eu marquei essa parte aí. Você tá aí, você vai amar isso daqui. Tá marcado aqui em algum lugar, porque eu dei tanta risada, eu ri alto. Ele, puto. E o outro, não, mas tá tudo bem. Por quê? Não sei o que aqui, ó. Acho que no segundo. Você deve ter praticado um bocado. Ninguém conseguiria ultrapassar a Poliana assim, sem praticar. É muito legal. Não, e é interessante também porque, né, a gente pensa, ele vai tratar sobre robôs, vai ser alguma coisa frio. Não, né? O interesse humano tá ali tanto nos personagens que são realmente humanos, como também nas interações com os robôs e até às vezes nos questionamentos que os robôs trazem. E até tem uma parte que eu marquei, eu achei genial, assim. Porque se você não trabalha com robô, você vai chamar de robô XWZ, número 3. Mas se você realmente trabalha com robô, tipo, aquele robô que eles estavam conversando e tentando resolver o problema era o Dave, sabe? Sim. Eu achei, assim, tipo, genial, sabe? E aí, tipo, não, a questão humana tá ali, assim, né? Tá muito presente ali, né?
na história e até nos próprios robôs, assim, querendo ou não. Eu acho que por isso que fica tão interessante o livro até. Que são questionamentos, né, que estão presentes mesmo. Bom, a gente vai então para como são contos, a gente vai. Me atrevi a fazer um breve resumo, uma frasezinha sobre cada um deles e a gente vai comentando mais. Então, na introdução, eu achei muito legal também isso que, tipo, como que ele vai interligar nessas histórias, né? E aí é porque vai um jornalista, vai entrevistar ali a doutora Susan. Não, e é legal também porque a doutora Susan é vista como uma pessoa fria e tal, quase uma robona. E aí vai... É convivência. Mas eu acho que isso vai questionando, né? Será que ela é mesmo, né? Porque vai mostrar várias questões humanas ali dela também, né, ao longo dos contos. Então, o jornalista vai entrevistar a doutora Susan Calvin, da US Robots, que é, né, essa grande companhia que é a principal ali, detentora e fabricante de robôs. E então ela vai contando a história da robótica nos últimos 50 anos, de acordo com essas histórias pequenas, assim, né? Ou essas histórias mais do dia a dia que marcaram, né, essa grande história. E eu acho que daí também e pensar isso que ele escreveu, né, isso nos anos 50, e aí pensar também que a questão que né, a grande história não é feita somente por grandes acontecimentos, né? Então são pequenas coisas que vão formando, né, essa história, e ele traz exatamente isso nesses contos, né? Então a partir dessa memória dela, e aí o jornalista daí comenta, eu fui tipo, ele foi costurando algumas coisas com outras pessoas que fazem parte dessas histórias, né? Mas aí é isso que vai permear, assim, o livro. Eu achei bem bacana essa questão. É legal. Bom, eu gosto da doutora Susan, porque os outros todos veem ela como... Quer dizer, veem os robôs como peças de metal e ela sempre chega, não, calma, a gente precisa conversar com eles primeiro. Uhum. Ela sempre vai conversar, vai tentar entender o que está acontecendo, enfim. Interessante. Bom, aí depois a gente tem o primeiro conto em si, que é o Robbie, que é o conto mais fofinho de todos e o único, porque daí é só ladeira abaixo. O Robbie é sobre um robô que é babá de uma garotinha e que cria uma relação com ela. Será que os robôs podem ter sentimentos? Fica aí o questionamento da Luísa no seu resumo. Vocês gostaram do meu resumo? Sim, um resumo bem resumido. É muito legal esse conto, porque é justamente isso. A garota cria um vínculo com o Robbie e o Robbie cria um vínculo com a garota. E não tem nada que possa desfazer esse vínculo. Eu acho muito fofinho. Eu achei ele bem fofinho. Gostei dele. Sim. É o único. Foi só ladeira abaixo. O Rodolfo ainda comentou qual conto mais gostou de robô e por que foi o primeiro. Porque ele realmente tem essa questão ali humana, né, bem forte. E o que eu achei mais legal, fora toda a interação, que é bem legal também, mas trazer... que eles, né, eles trazem, eles não falavam e as ações eram bem limitadas, né, até quando a garotinha vai no museu conversar com o robô, aquele que é o único que meio que fala, né, e aí pra responder, e ele quase dá um tilt nele, assim, né, porque as perguntas que ela tá fazendo é bem interessante, daí que a gente vai acompanhando essa evolução, né, e aí é interessante pensar também que como essas tecnologias evoluem rápido também, né? Tipo, que ele pensou nisso e com certeza a gente tá vendo, né, hoje em dia, alguns anos atrás, né, como que era a inteligência artificial e o que hoje ela já pode fazer, né? Bem apavorante. Pra mim, esse é um livro de terror, aquelas. Luísa tá com trauma de robôs. Mas aqui os robôs não fazem nada, na verdade, tá tudo bem dentro das leis. Nenhum deles ainda ultrapassa e faz alguma coisa fora das leis da robótica, então tá tudo sob controle. Bom, o meu favorito não foi o primeiro. O meu também não. Meu favorito foi o do robô Clementes. Qual? Do Clementes! O meu foi Razão, o terceiro. O terceiro eu tô traumatizada. Eu tô muito traumatizada com o terceiro. Meu Deus. Eu berrava com aquele terceiro lendo, literalmente. Porque... eu gosto muito do robô Clementes, do cérebro.
Eu dou cuidando, que isso, coitado. Eu ri, sério, gente, eu ri. Confesso que eu ri. Dos dois. O cérebro também riu, não. E o cérebro é a primeira máquina, com M maiúsculo. Sim. E eu gostei do terceiro também. O terceiro que a Luísa gostou, mas eu fiquei com medo. Confesso. Não, eu também. E aí eu fiquei pensando, tá vendo, gente? Tá vendo? Por isso que eu tenho medo de robôs. É por isso que eu tenho medo de robôs. Tá. Então, o Andando em Círculos é o segundo conto em que a gente vai ser ali apresentado as 3 leis da robótica. Porque os 2 cientistas, né? É Gregory Powell mesmo o nome do outro cientista? É por isso que eu tava com Sullivan. Conta isso pra mim. É que eu olhei, teoricamente. Paul e Donovan. Por que eu tava com o Sullivan na cabeça? Não sei. Powell. Tá, daí é quando eles estão num outro planeta. É muito bom que quando eu tava escrevendo um resumo, eu escrevi país. Porque é uma pessoa que não pensa com cérebro de ficção científica. Daí depois eu olhei, não, é planeta, Luiz. País é ótimo. Estão 2 cientistas, Gregory Powell e Mike Donovan, em um planeta distante tem um problema com um robô, que está andando em círculos. E é ali que somos apresentados as 3 leis da robótica. E aí, então, nesse eles estão, né, tipo, vão morrer, né? Eles vão morrer. Olha, tá, e aí a gente vai morrer agora. Então, é agora que a gente vai. Esse conto também fica bem engraçado, porque é engraçado, porque um é mais de boa, não, tudo vai dar certo, e o outro é surtado. Fica, não! Agora a gente vai morrer. O outro, não, calma, ó, a gente vai ficar aqui preso nesse lugar, essa caverna, mas ele vai voltar, o robô, fica vendo daqui a pouco. E aí eles tentam, né, submeter, porque o robô, pra não sair do equilíbrio das 3 leis, né? Por isso que ele fica andando em círculo, porque ele tem que fazer tal coisa, só que aí, ao fazer tal coisa, ele vai colocar ele em risco a si próprio. Sim. E aí, daí ele encontra um ponto de equilíbrio e fica rodando naquele ponto de equilíbrio. E aí eles estão tentando forçar pra ele sair desse ponto de equilíbrio. Meu Deus do céu! E eu tava assim, não, eles vão morrer, eles não estarão nos próximos contos. Estão em todos. Quase. E ali é legal também, assim, que eu achei mais interessante, que eu fiquei fã dos outros robôs que não eram, assim, teoricamente tão avançados, que estão lá, que é só pra fazer, né, atividades bem específicas, assim, tipo carregar peso, e eles ainda não podem andar por conta. Porque tem toda uma questão ali, desse, por exemplo, ali do Rob, que ele ficava com as pessoas tinham um pé atrás, né, em relação aos robôs, né? Então, eram medidas primeiros, né? Eles tinham umas coisas que travavam eles mesmos de fazer para as pessoas poderem aceitar, né? Então, esses robôs que a maioria eles que estavam vão evoluindo também, né? Conforme os contos vão passando, os robôs vão evoluindo. Então, nos primeiros contos, eles são mais limitados. E aí, eles vão se expandindo. Cada vez eles estão mais complexos, assim. E aí eles têm, tipo, um super avançado, que, tipo, eles achavam que poderiam contar sempre, e aí acaba entrando nesse círculo ali, né, nesse loop, e aí é bem surpreendente o final desse segundo, assim, tipo, em qual momento, mas porque é exatamente aquilo que eles falaram, né, a primeira lei da robótica, ela tá aplicada para todos, então quando uma vida humana, ela é colocada em risco, né, os robôs vão acabar agindo, assim. Achei bem genial, assim. Muito bom isso também. Bom, depois a gente tem Razão, que é o que a Luísa disse, que é o favorito dela. Porque um robô questiona o quê? Quem é o seu criador? Porque é óbvio que não poderiam ser os humanos. Temos Donovan e Powell contando a história mais uma vez. Esse aqui, eles também estão em um planeta, né? Então, numa estação espacial. É verdade, uma estação espacial que tem vários robôs trabalhando. E aí tem um que, na verdade, é um que toma conta dos outros, é isso? Não, esse é um novo, né? Que tem o mais avançado que vai chequear ali, que vai ficar mesmo. De tantos detalhes. A Luísa está com a memória melhor. E aí, esse robô novo, que ele é mais avançado, ele começa a se questionar. Porque ele veio com essa questão de questionar as coisas, entender coisas, para poder ficar sozinho ali
na estação e não precisar ter humanos. Né? A ideia era essa. Então, ele aprendia coisas, era um robô que aprendia coisas. Então, estão os dois lá tentando ensinar as coisas para ele. A partir do momento que ele começa a aprender, ele começa a entender coisas, ele começa a se questionar. Porque, obviamente, não faz sentido nenhum se você colocar a lógica que seres tão inferiores como os humanos, tão limitados em tantas coisas, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, criaram os robôs que são superiores. Não, é genial esse livro. Não, e é mais uma prova, assim, ele era da marca QT1, né, QT, e daí ele era o 1, porque era o primeiro, né, só que, obviamente, eles tinham um nome pra ele, porque era Cult ainda o nome dele. E aí ele fala assim, eles estão conversando, e aí esse robô começa a ter curiosidade pra querer saber, não, mas quem que me criou e tal? E ele fala, Cult, vou tentar lhe explicar algo. Você é o primeiro robô que mostrou curiosidade quanto à própria existência. E acho que é, de fato, o primeiro inteligente o bastante para entender o mundo lá fora. Venha comigo. Daí ele quer mostrar o mundo lá fora, que eles estão na estação espacial, né? E aí é interessante isso, a gente pensar mesmo na evolução humana, assim, o que nos moveu. Porque se tu parar para pensar, né? Tipo, tem muitos animais que são muito mais fortes e tal do que a gente, mas o que moveu os humanos a construírem coisas e tal? Se tu parar pra pensar, é essa curiosidade, ou talvez a necessidade, enfim. Mas essa questão da curiosidade é muito uma questão humana, né? Quem tem curiosidade, que tu fica se questionando, né? Quem que nos criou, ou ficar nessa questão. E aí o robô vem com essa curiosidade também. E... Oi, Pipoca! Fique com a gente não vai dar spoiler. Eu tô aqui aberto na parte que ele fala sobre os humanos, é muito maravilhoso. E daí nessa da curiosidade e tal, e daí, tá, mas quem que me criou e tal? Aí ele vai se perguntar e não vai acreditar no que o humano vai falar. Eu marquei uma parte ótima, assim, não vou ler essa parte que é mais legal, mas eu marquei uma parte ótima, que ele começa a filosofar, gente. O bichinho começa a aprender, ele começa a filosofar. Aí ele começa com assim, pensei muito nos últimos dias em concentrar em introspecção, disse Cult. E os resultados foram muito impressionantes. Comecei com a única suposição segura que senti que me era permitido fazer. Eu existo porque eu penso. Aí vem o Powell. Pronto! Por Júpiter, um Descartes robótico. Um Descartes, Descartes mesmo, robótico. Aí o outro pergunta, quem é Descartes? É muito bom. E aí depois ele, logo em seguida, ele fala sobre a questão de ter criado ele. Aí eu escrevi aqui, tá escrito assim, o errado não tá. É muito bom esse conto. Eu marquei várias coisas aqui dele também. Não, exatamente. Daí ele tá explicando, né? Porque daí ele achou, ele tinha curiosidade. Daí ele vai explicar, não, tá vendo lá o planeta Terra, lá aquelas luzes distantes, não sei o que lá. E aí explica das estações. E aí que por isso querem substituir os humanos nas estações, né? E aí depois que ele explicar tudo, agora entendeu. Daí ele vem. Você espera que eu acredite em uma hipótese tão complicada e improvável como a que acaba de delinear? Quem pensa que eu sou? Ele, fica questionando ele. E aí a grande questão que daí ele vem assim... Não, que daí eles ficam tentando convencer que sim, foram os humanos que criaram os robôs. E aí ele, que criatura seria tão burra a ponto de criar alguém mais inteligente que ele, mais forte que ele? E eu fiquei... esse é o meu ponto, minha gente. Temos um ponto. Sério, eu surtei lendo esse livro. Nenhum ser pode criar outro ser superior a si próprio, a si mesmo. Põe por terra sua tola hipótese, segundo ele. Cara, e aí tem toda uma questão mais pro final, né? Porque aí o robô, ele cria a lógica dele, que não tá errada. E aí tem uma parte aqui que eu marquei que é muito legal, porque assim, eles estão conversando entre eles, o Paul e o Donovan. E aí ele fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa, ele não acredita em nós, nem nos livros, nem nos próprios olhos.
Aí o Power fala, não, ele é um robô racional. Droga. Ele só acredita na razão. E há um problema nisso. Aí o outro pergunta, qual o problema? Ele pode se provar qualquer coisa que se queira com a razão friamente lógica, se forem escolhidos os postulados apropriados. Nós temos os nossos e Kut tem os dele. Aí aquela questão, você consegue convencer pessoas de qualquer coisa, dependendo do que você mostrar para ela, logicamente. Sim, qual a base de dados que ela tem, né? Galera. Não, e o final desse é o melhor. Não vou contar o final pra vocês, vocês vão ter que ler. Procurem Razão, Conto de Eu, Robô, nem que se vocês não quiserem ler o livro todo, leiam esse. Não, mas eu livro todo sim. Não, tem que ler o outro livro todo, mas esse é muito bom, cara. E aí o final é tipo... Tchau, tchau. Tipo... Não, muito bom. Esses cientistas... E aí ficou o Kut lá, né? Então tá, né? Não. Excelente. É o melhor conto, gente. Eu tenho... tenho provas quanto a isso. Não, excelente, excelente. Muitos questionamentos. E... Kut. O melhor é o nome, né? De onde será que eles tiravam os nomes? Isso tem cara de Kut. Vamos para o próximo. É preciso pegar o coelho. Esse eu não lembrava de nada. Aí você foi olhar de novo. Daí eu fui olhar de novo que os dois cientistas entram em cena novamente para tentar entender o problema. Que o robô Dave, daí novamente, daí nessa parte que ele fala assim, que tipo, para os outros eles não têm nome, para nós eles têm nome. Que o robô Dave está enfrentando ao dar ordens para outros robôs. Que é daquele quando já tá bem mais avançado e alguns robôs podem ordenar outros para fazer determinadas atividades. Só que daí eles perceberam que Dave... E aí eles meio que, esses cientistas, assim, pra vocês entenderem, eles meio que iam pra testar algumas coisas, assim, tipo, igual nessa estação espacial. Ia ser o primeiro robô que ia ficar ali naquela estação. E aí, nesse caso do Dave também, era um dos primeiros que estavam podendo um robô controlar outros robôs, que eles chamavam dos braços, né? Os braços dele. E aí ele fazia várias atividades certinho, assim, da escavação e tal, né? Essas coisas assim. E aí lá pelas tantas dava um tilt que eles ficavam só andando. Só andando, tipo. E eles não conseguiam entender. É nesse que tem alguma questão de que era porque... Por que era? É por causa que ele tinha que dar ordens. E aí, quando, tipo, tava tudo bem dando ordens, ele se dava bem. Só que se acontecia alguma urgência, tipo, alguma emergência e tal, ele entrava em parafuso. Mas por que era o parafuso dele? Não é porque colocava o humano em perigo? Quando o humano entrava em perigo. Aham. Porque alguma coisa acontecia que, para eles, o humano entraria em perigo. É alguma coisa na atmosfera do planeta. Uma coisa assim, se eu não me engano. Se eles fizessem, talvez o humano entrasse em perigo e aí eles davam curto-circuito. Não é uma coisa assim? Que aí ele não ordenava? Não, esse não é do cérebro, que daí deu curto-circuito do cérebro. É porque nesse ele, tipo, tinha os braços, só que se acontecia alguma emergência... mas tinha algum motivo. Tipo, se alguma coisa desmoronava, ou se, tipo, tinha que pensar rápido, assim, sabe? Tipo... Mas tinha alguma... Mas qual que era o BO desse? É isso que eu não lembro. Daí a questão era por causa das ordens, porque ele tinha muita coisa pra resolver. Daí é nesse que eles ficam presos, daí eles vão tentar... É bem longo esse, é meio chatão. Que você vai falar mal, né? Mas é que eles vão tentar e daí eles acabam se colocando em risco e ficam presos na caverna. É isso. Exato, mas ele já tava dando tilt antes, né? E aí ele tem problema pra solucionar. Verdade. É o fato de dar ordem para 6 robôs. E daí a solução dele é o melhor. Tu lembra o que é? Ai. Aí ele diminui 1, daí pra 5 tava de boa. É verdade.
Mas esse é o mais. Eu achei uns mais, assim. extensos. Não, é por isso que eu não tô lembrando, tá vendo, gente? Eu apago da minha mente os que eu não gosto tanto. Não, esse eu não lembrava também. Daí foi só na solução que daí eu vi. E ele é bem longo. Porque, tipo, nada resolvia. Eles tinham que solucionar. Eles não estavam entendendo. Porque, tipo, ele lidava bem com as tarefas e fazia tudo certinho. Se ele chegava em algum momento, ou, tipo, caiu os negócios, né? Desmoronou, ou acontecia alguma coisa, ele não conseguia resolver. Eles ficavam andando, cantando música, tipo, umas coisas assim. Não, e o melhor era que daí eles vão entrevistar o Dave pra tentar entender, né? E aí eles falam... e ele esquecia, ele não conseguia explicar o que tinha, né? Esse problema, que era o robô, né? Que comandava os outros, os dedos, entre aspas. Não sei explicar, chefe. Isso tem me deixado muito nervoso. Ou deixaria, se eu permitisse. Meus auxiliares trabalharam sem percalços. Eu sei que eu trabalhei. E aí depois ele não lembra, sabe? Quando dá essa coisa, ele não lembra o que ele faz. Eles ficavam observando que eles ficavam andando, tipo, em círculo também. E daí relatório não tinha. E daí, olha, Dave, que tal passar por um teste? Seria a coisa mais sensata a se fazer. O robô se pôs de pé. Se o senhor diz, chefe, e havia sofrimento em sua voz. Eu acho muito bom, porque, tipo, eles têm sentimento, assim, também, né? Ou expressam, pelo menos, alguma coisa. E aí eles vão até resolver, assim, esse. Mas esse é o mais enroladinho. Pois é. Daí o próximo, Thaís. O próximo é o mentiroso. Eu amei esse. Porque é um robô que lê mentes e, para não entrar em conflito com as 3 leis, acaba criando uma confusão danada. Gente, gostaram também? É o resumo da sessão da tarde. Várias confusões. Ele cria várias confusões. É muito bom. Eu amei esse. Porque, coitado do robô, fiquei com dó. É muito bom, porque ele vai se enfiando numa... Gente, o robô não pode mentir. Aí, do nada, esse robô, na hora de fazer, ele aconteceu alguma coisa que ele lê mente. Acho que não foi proposital, né? Acho que não. Não foi proposital, mas aconteceu alguma coisa que ele lê mente. Ele lê a mente dos seres humanos. Daí tem as 3 leis da robótica. E aí, ele começa a fazer uma confusão. Por quê? Basicamente, porque ele não pode falar as coisas para magoar as pessoas. Ele não quer magoar as pessoas, coitadinho. Ele não quer magoar. E aí, para não magoar, ele vai inventando uma mentira atrás da outra e vai virando uma confusão generalizada tão grande. Porque ele conta uma mentira para um, e conta uma mentira para outro, conta uma mentira. E para um ele conta uma coisa e para outro ele conta, tipo, outra que entra em totalmente conflito. Diferente. E aí vai a psicóloga para tentar resolver o problema. Até ela que consegue entender o que está acontecendo com ele, coloca ele contra a parede, ele entra, coitado, eu dou dó no final. Mas assim, até entender o que está acontecendo é uma confusão tão grande. Eu amei, porque tadinho, ele só não queria magoar as pessoas. É tão simples. Não, mas eu achei assim, ardiloso. Você é ardiloso. É muito terrível. Terrível. Não, mas ó o meu ponto, que vai acabar dando ruim. Humanos, vai dar ruim produzir robôs. Porque eles falam, ó, produzimos um cérebro positrônico, e é ótimo, eles chamam tudo, né? Cérebro positrônico, supostamente de um lote comum. Tipo, a princípio não tinha nada extraordinário, né? Que tem a propriedade extraordinária de sintonizar as ondas do pensamento. Isso marcaria o avanço mais importante na área da robótica em décadas, se soubéssemos como aconteceu. Eles não fazem ideia como que aconteceu. Exato, é o Herbie o nome dele, eu gosto, ele tem nome também. Nossa, e aí ele conta pra mulher que o cara tá afim dela, porque era o que ela queria ouvir, lembra disso? Aí... Sim, e aí ele, tipo... E aí ela, não, mas eu vi ele com a fulana. Não era! É prima! Tipo, e aí pros outros matemáticos, né? Um achava que a fórmula matemática lá, aquele que
era certa, e aí ele concordou, calculou com ele, e pro outro, não é não. E aí mentindo que ele ia ser promovido, tipo, cara... Ele vai contando mentiras porque ele consegue ler os pensamentos, e aí ele não pode trair o ser humano, e aí ele não pode magoar as pessoas, e aí é isso. É muito bom isso. Eu adoro esse slide. Batendo bem no microfone. E o próximo? Então, esse... Ai, meu Deus do céu. Esse eu também fiquei, meu Deus. Meu segundo favorito, eu acho. É muito que bom. Esse daí eu acho bem parecido com uma parte também do filme do Eu, Robô, assim, que também tem. Né? Aquela que tá um monte de robô junto. Sim, eu lembro. Então foi daí que tiraram. Essa parte lembra real, assim, aparece na hora. Um robozinho sumido. Não, eu amo também os títulos, porque os títulos são bem despretensiosos, entre aspas. É tipo um robozinho sumido. Temos um robô desaparecido e uma complexa trama para encontrá-lo entre todos os robôs iguais. Aquele que está se escondendo e não está habilitado com as 3 leis da robótica completas. Tem isso, né? Porque eles tiveram que dar uma mudadinha na lei da robótica, porque o serviço que eles fazem colocaria em algum momento um pouquinho em risco o ser humano. Não é? Exato. Eles estão, tipo, num planeta, né, e estão, sei lá, por exemplo, com raios e tal. E o humano tem que fazer esse trabalho. Isso aqui tem que ter o auxílio de um robô pra ir lá tem um fazer. Tempo, só que, né? tipo, tem um tempo, dentro de um tempo só que o robô... tá tudo bem. Mas aí o robô não entendia. Ele interpreta assim que, tipo, e querendo ou não, todos esses trabalhos realmente, né? Acho que ao longo dos anos vai afetar a saúde do humano, né? E aí o robô com as 3 leis da robótica não deixava, tirava o humano de lá, só que o robô, tipo, se matava a tentar tirar, porque o robô realmente morria com esses raios assim, né? E o humano tava com a proteção e não ia morrer exatamente no momento, mas ele se colocava... Então, os robôs com as 3 leis exatas estavam tudo se matando. Se coloca na frente do ser humano, E aí, para poder fazer esse trabalho que era fundamental, né, gente, capitalismo, eles dão uma pequena alterada nas 3 leis da robótica e fazem... E fazem modelos, tipo, uma quantidade específicas, né, desses robôs que não seguiam exatamente as 3 leis. Disfarçadamente, porque nem a psicóloga... nem a Susan, que, tipo, a Susan é filha, né, do dono da empresa, né, não entendi. Tipo, ela era super importante na empresa, mas, tipo, ela não era entre as executivas, tipo, nem ela sabia, né, era tipo, uma ordem entre um contrato, assim, entre o governo e a empresa, e aí era, tipo, uma quantidade específica dos robôs, e aí eles quando estavam quase acabando esse trabalho, assim, nesse planeta, um dos robôs sumiu. E se escondeu no meio do lote de robôs que estavam habilitados com as 3 leis. E aí Porque ele propositalmente ficou lá quietinho no meio dos outros, sem... E é, tipo, todos eles iguais fisicamente, e só que vai a doutora e investigar a questão, não. Ele vai ter que dar alguma resposta diferente, porque ele não tá habilitado. Ela faz um monte de teste, né? Ótimo, porque ela faz um monte de teste, ela faz um monte de coisa para tentar pegar o bonito no pulo. E o motivo que o Código se escondeu é ótimo, né? Porque o cara fica puto. E fala assim, suma daqui, né? Pra ele, assim. E aí é muito bom isso, tipo, cara, ele, tipo, ficou magoado, assim, ele só obedeceu, então eu vou sumir, fazer o que você quer. Sumir. Me acha agora, eu trouxa. E ele, tipo, muitos sentimentos humanos, parece, assim, né, porque, né, tipo, ele se sente, tipo, cutucado ali, a inteligência dele, ele mesmo, né? Tipo, quando o cara responde daquele jeito. E aí ele, nossa. Só que o danado queria ir pra Terra. E aí o combinado desses robôs que, tipo, não poderiam ir pra Terra. Porque imagina. Pois é. Gente,
Dá ruim. Dá ruim, eu tô avisando de dar ruim. Mas é excelente, a construção desse é muito boa. E os testes, cara, um teste mais difícil que o outro. E tu fica, meu Deus. Agora vai. Esse eu li freneticamente, assim. Mas é excelente como termina também. Eu amei. Sim, eu gostei também. Da forma como eles encontram e tudo mais. Aí o próximo é o Evasão. Esse aqui foi o que eu ri muito. Bom, quando o cérebro constrói uma nave muito desafiadora, a nossa dupla de cientistas é chamada para testar. Gregory e Donovan não esperavam por essa. Cérebro é a primeira máquina com M maiúsculo. É uma inteligência artificial, né? Ele é uma inteligência artificial que vai controlar muitos robôs, muitas. Qual que é o intuito dele mesmo, do cérebro? Acho que responder grandes questionamentos, não é? Alguma coisa assim? Tipo, para responder problemas de matemática complexos, essas coisas também. assim. É uma inteligência artificial mega inteligente que consegue fazer. Tanto que ele consegue controlar coisas, porque ele cria sozinho. Assim. Ele faz coisas, ele é totalmente independente, porque ele cria a nave sozinho, ele controla tudo que acontece sozinho. E aí, esse interessante também. Mas queriam criar esse problema, né? Porque tem um nome específico dessa nave, que é tipo uma viagem ultra rápida, assim, né? Espacial, eu esqueci agora. Só que dobra. E aí a outra empresa tinha chegado até essa etapa, só que quando chegou, o cérebro deles, que tinha outro nome, deu pane, explodiu, né? Ferrou tudo. E aí eles né, estão nesse questionamento, será que a gente usa? E eles, tipo, a outra empresa dá, né, pra S Robots, tipo, a forma, o que é, né, tudo um negócio, assim, tipo, quase fosse um problemão, assim, a matemática, assim, uns questionamentos. E essa é a forma pra gente usar eles. Isso daqui constrói a máquina, só que, tipo, a deles tinha quebrado, né? Por causa disso, por causa desse problema. Pra essa construção, né? E aí, qual é o grande pulo? É que provavelmente em alguma parte dessa fórmula chegava em algo que quebrava as 3 leis da robótica. E aí, o que eles encontram para o cérebro conseguir construir a máquina, porque, tipo, aí quem construísse essa máquina ia ser a empresa que ia dominar, né, todo o mercado de robôs e tal, e de viagens interespaciais. Eles vão dando pedaços por pedaços desse problema e eles vão falando assim pro cérebro: não, considere hipoteticamente que você pode E o legal é que manda uma psicóloga, né? Justamente porque ela sabe o jeitinho de conversar. Vai a Susan lá, que ela fala, tá, mas e se fosse morte, assim? Se fosse só um risco pra vida? É verdade. Não, e se... Aí ela vai, e se não fosse um problema pra gente que houvesse morte? Considere ela que vai não colocando ela vai colocando esses negocinhos aí a máquina da louca vai lá e constrói uma nave. E daí, quem que eles chamam de testar? A dupla dinâmica. E daí ele sempre se pergunta por que é sempre a gente. Não, e o melhor é que eles só entram dentro da nave. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Do nada. O negócio começa a falar. A hora que eles olham, eu não entendi, eu voltei para ler de novo, mas é porque realmente não acontece nada. Não, eu falei, como é que eles estão no espaço do nada? Eles simplesmente olham para a janela e eles estão no espaço, tipo, oi? Aí mais para frente você entende, porque realmente é uma propulsão totalmente diferente que eles não sentiram. E aí muitas coisas acontecem, enfim, existe um porquê do cérebro ter conseguido criar. E aí ele ainda, tipo, não deixou o humano poder controlar, sabe? Os dois estão presos dentro da nave e eles não podem, não tem um botão, não tem nada, eles não têm controle, eles não têm radiocomunicador, eles não têm nada. É muito bom, porque
Por isso, é aí que tem a parte da Poliana que eu li no começo, porque o cara fala, não, o cérebro tá fazendo tudo certo. Deve ter comida aí, deve ter as coisas. Tipo, eles não acham nada, não tem. Depois eles só acham, tipo, lata de feijão e leite, né? Tudo que eles precisam, assim. Mas o cérebro construiu tudo de um jeito certinho, que era para eles ficarem lá. Possibilitar a viagem. Só que A viagem, sim. nesse daí, ali, o final, eu não entendi direito. Que tem um questionamento sobre a morte, né? É porque daí eu acho que também tem essa questão do tempo, né? A viagem é como se, tipo... Quase como se... Deve ter alguma relação aí com alguma coisa de tempo, assim. Porque daí a doutora fala, assim, então vocês morreram, tipo, experimentaram a morte de uma forma diferente, sabe? Mas você lembra que eles têm a sensação? Você não lembra de como foi quando eles entraram em Dobra? Não, exatamente. Que eles voltam e falam, a gente morreu. É! Eles têm toda a sensação. Então, eu acho que era essa questão que deu pane no outro. Porque eles têm toda a sensação de morte. Eles têm certeza que eles morreram. Mas eles voltam. Uhum. É essa a questão, entendeu? Porque aí eles se questionam com razão, eles entendem, enfim. E aí tem esse questionamento da morte, porque eles experimentaram. E era por isso que o outro não estava conseguindo, porque tem as 3 leis de que não pode colocar em risco a vida do ser humano. Por mais que eles só tivessem a sensação, era morte, entendeu? Sim. E é muito engraçado quando o cérebro... Porque daí quando ele tava ainda lendo a fórmula, ele dava umas risadinhas, né? E aí era quase como tipo um truque. Muito inteligente. É, ele imaginou. E aqui, ó, que ela fala assim, ó. Ele cuidou de vocês e os manteve em segurança, mas vocês não podiam manusear quaisquer controles, né? Isso que a gente falou. Sim. Foi a grande piada do cérebro, mas ele não fez por mal. Cara, é muito bom, cara. É muito bom isso. Eles surtando. É, da W espacial mesmo. Coitado, isso acontece com eles. Enfim. Não, muito bom. Muito bom isso, sim. E aí o próximo? E você? Evidência. Esse daqui eu terminei sem entender e eu continuo sem entender e eu desafio a quem vai poder me explicar. Evidência. Um político muito honesto e correto ou apenas um robô respondendo às 3 leis da robótica? Jamais saberemos, Luiz. Essa é a questão. Sensacional. Porque daí o jornalista estava entrevistando ela, não, e agora avançou ainda mais, né? Tipo, temos robôs que podem se passar por humanos e não sei o que lá. Ele queria falar daí das máquinas, que o cérebro é a primeira máquina ali, né? Que é uma grande inteligência artificial. E aí ela, não, mas isso me faz lembrar a história de fulano de tal, que daí foi esse político aí, né? Sim, então, gente, pra quem não sabe, tem um político específico que tem um cara que tem certeza que ele é um robô. Certeza que ele é um robô. Porque aí a gente já tá no momento mais evoluído ainda, que os robôs conseguem ter carinha de ser humano. É só colocar uma inteligência super mega desenvolvida num corpo que parece que simula um ser humano. E aí, esse cara, ele desconfia, ele tem certeza que esse político é um robô. E aí ele vai lá questionar, questionar o outro carinha lá, que ele é um robô e que ele tem certeza e quer que prove para ele que ele não é um robô, porque ele vai concorrer a um cargo grande. E aí é muito bom, porque elas vão entrevistar ele e ele fica sabonetando, né? É, você também não sabe se ele é ou não. Não tem como saber, cara. O homem é um tanto inumano. Sim, é muito legal esse conto. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, peraí. Só há 2 maneiras de provar de forma definitiva que Barley é um robô, senhora. Até agora o senhor está apresentando provas circunstanciais. Né? E daí fica nessa discussão. E ele é inteligente bastante para contestar isso.
Os 2 métodos para se obter são o físico e o psicológico. O senhor pode dissecá-lo ou usar raio-x. Ai, ó, e o psicológico, o comportamento dele pode ser estudado. Se ele for um robô, ele deve se adequar às 3 regras da robótica. Só que daí vem o questionamento, tipo, as 3 regras da robótica deveriam ser as regras de toda a sociedade, assim, né? Tipo, tu não ferir outro humano. Outra pessoa, sim. E aí é bem interessante toda essa discussão. É muito bom, porque e aí? E quando os robôs... e quando os robôs puderem substituir realmente, parecerem tanto com um ser humano que você não vai saber a diferença? Como que você vai saber a diferença? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Como é que a gente vai saber a diferença? Eu amo que Asimov escreveu isso em 1950 e até hoje a gente não chegou nesse nível, né? De robôs. Tem aí já uns robôs que fazem uns movimentos facial que você assusta, mas não é nada que, nossa, é vendido em grande escala. Tá disponível por aí. Eu acho que, na verdade, o Asimov deixou as pessoas com medo. E o cara que escreveu o Horror antes também deixou as pessoas com mais medo ainda, que os robôs poderiam fazer, e aí as pessoas não querem fazer robôs em grande escala. Nossa, e essa daqui eu achei mais um questionamento filosófico, olha só. Que ele fala assim, ó. Há uma ocasião em que um robô pode bater em ser humano sem infringir a primeira lei. Apenas uma ocasião. E ela pergunta, em que ocasião é essa? Quando o humano que apanha é apenas outro robô. Ué. E aí como é que você vai saber que o humano que apanhou é outro robô? Exato. E tipo... E a questão ali, né, que eles se colocam, né, nas 3 leis, a terceira lei que ele, tipo, a primeira lei é a mais importante, né, que vai, como se diz, preservar a vida do ser humano, mesmo que seja em detrimento da terceira, que é da sua própria existência, né. Só que, tipo, quando a gente se iguala, né, que um robô tão importante quanto o humano... ou quanto... Tipo... Aí como que fica? Não sei como que fica. Não sei como que fica. Enfim. Questionamento. Temos a resposta? Não. Esse aí me deixou bem pensativa. E aí o último é o conflito evitável. As máquinas estão ainda mais desenvolvidas. Será que chegamos ao momento em que nossa liberdade foi tomada por algo que criamos, ou, na verdade, nunca fomos livres? Nossa, Luísa. Filosófica? Filosófica. Que daí é aquela questão das máquinas estão controlando tudo, né? E aí elas estão, tipo, tirando de cena alguns humanos, só que é só porque esses humanos estão colocando em risco a vida de outros humanos. Pois então. Mas até daí ele pergunta pra doutora, né? Tipo, então a gente não tem mais a liberdade. E ela fala, tá, mas a gente, na verdade, sempre esteve à mercê de questões sociais, econômicas e tal. A gente nunca foi livre. Ó. As máquinas não são supercérebros, simplesmente, embora as revistas semanais escrevam. Acontece que em sua própria função particular de coletar e analisar um número quase infinito de dados e de relações a partir deles, em um espaço de tempo quase infinitésimo, elas progrediram além da possibilidade de um detalhado controle humano. Não, né? E tem um último questionamento, que acho que foi a última coisa que eu marquei também, que fala assim, ele pergunta para ela, você está me dizendo, Susan, que a sociedade pela humanidade está certa e a raça humana perdeu a possibilidade de opinar pelo próprio futuro? Aí ela fala, ela nunca teve de fato essa possibilidade. Ela sempre esteve à mercê de forças econômicas e sociais que não entendia, sujeita ao clima e aos resultados da guerra. Agora as máquinas as entendem e ninguém pode impedi-la, já que as máquinas vão lidar com essas forças que estão lidando com a sociedade, tendo como de fato tem a maior das armas à sua disposição, o
controle absoluto da nossa economia. Tchau, tchau, livre-arbítrio. Tchau, tchau, controle. Mas essa questão, na verdade, o que ela tá meio que falando, sempre foi a economia que controlou. E aí agora as máquinas controlam a economia. E aí pelo que se dá a entender nesse momento, a economia tá toda bonitinha, assim. Ninguém tá sofrendo de nada. Tá tudo produzindo no lugar certo. As máquinas controlam tudo que acontece no mundo. O que está parecendo maravilhoso. Mas ninguém diz que no futuro aquelas que entram em desespero. Porque é isso, eles controlam a comida do mundo inteiro, eles controlam a economia do mundo inteiro, eles controlam o que todo mundo tem em todo canto. As divisões políticas se dissolveram. E é isso. E daí ela coloca isso, tipo, né, a confiança das máquinas, porque elas entendem esses dados, elas vão analisar melhor e vão seguir o que a gente deve seguir, que vai ser melhor para o nosso futuro, né? Como vão saber o que o bem maior da humanidade implicará? Nós não temos à nossa disposição os fatores infinitos que a máquina tem à sua disposição. E aí, ela dando o exemplo que, tipo, para não lhe dar um exemplo estranho, toda a nossa civilização técnica tenha criado mais tristeza e miséria do que eliminado. Talvez uma civilização agrária ou pastoril, com menos cultura e menos pessoas, fosse melhor. Se for esse caso, as máquinas devem seguir nessa direção, preferencialmente sem nos contar, uma vez que, envoltos em nossos preconceitos ignorantes, só sabemos que aquilo a que estamos acostumados é bom. Então, nós lutaríamos contra a mudança. Ou seja, tipo, ela fala assim... Fique sujeito ao que a máquina quiser fazer, tipo... Exato. Ou talvez uma urbanização total, ou uma sociedade sujeita em sua totalidade a um sistema de caça. Enfim, ela dá várias possibilidades, né? Nós não sabemos, só as máquinas sabem. E elas estão seguindo nessa direção e levando-nos consigo. Aí já é, tipo, as máquinas que estão guiando, gente. É isso. Valeu. É sobre... Gente. É isso, esses são os contos. Agora vamos falar mais sobre os contos. Sobre o livro no geral, Luíse. O que a gente mais gostou? Sim. Eu gostei mais, tipo, desses questionamentos, grandes questionamentos filosóficos e pensar sobre essas relações, assim, e também na genialidade dele tendo escrito isso em 1950. A ficção científica é muito disso, né? Principalmente a clássica. Você fica, gente, como que essas pessoas pensaram no que poderia acontecer no futuro? Assim. O que eu mais gostei foi realmente essa questão dele se aprofundar em todas as questões do que poderia acontecer. Os contos são muito engenhosos, assim, num nível que eu não consigo nem imaginar como que era a mente desse cara. Eu fico pensando, gente, como que pode existir uma mente tão genial para criar um negócio desse? Porque eu jamais pensaria em uma coisa tão complexa, assim, com tantos detalhes, até chegar nessa resolução, sabe? E ele criou tudo isso de uma coisa que não existe. Não existiam robôs que faziam aquilo, entendeu? Não existiam em 1950. E ele criou tudo do nada, assim. Então, eu acho que para mim isso é o mais genial de tudo, assim, o mais genial. Vamos falar um pouco do autor, Luiz? Já tô com a fonte confiável aberta. Ah, boa. Eu tava com uma aqui também da biografia, mas pode... Ó, o Gustavo tá perguntando se a gente já leu outros deles, tipo a Fundação. Não. Eu ainda não li a Fundação, Luiz também não, né, Luiz? Não, mas quero. Mas Thaís já leu O Fim da Eternidade. A da Luiz foi o primeiro livro dele, né? Foi. E eu já li O Fim da Eternidade e Os Nossos Deuses. Os próprios deuses. Eu sempre falo errado. Tem que olhar pra capa do livro pra falar. O Fim da Eternidade ainda é meu favorito, gente. É porque O Fim da Eternidade é muito bom. É muita loucura, confusão. Foi o primeiro que eu li dele. Viagem no Tempo, né? Eu amo. Viagem no Tempo? Sim. Muito louco, muito complexo. Mas eu tenho muita vontade de ler. Quem sabe a gente não vai seguindo aí, lendo o Asimov aos poucos. A gente passa para a série dos robôs, para trilogia, antes e depois para a Fundação, enfim. Mas eu morro de vontade de ler todos os livros dele. A ideia é ler todos os Asimovs em algum momento da vida.
As Cavernas de Aço é que segue, né? Falando sobre os robôs. Sim. Mas é que antes dela tem uma outra trilogia. Ah, é? Ai, deixa eu falar do antes. Mas eu tô decidida a ler as Cavernas de Aço porque tem o Prime Video. É, exatamente. A gente estava comentando isso, que tudo tá interligado, né? Os robôs, a Saga Fundação. E dá pra perceber isso, né? Esse último conto das máquinas e é isso do, tipo, da análise do futuro. Então, sabe que é melhor, é meio que a pegada que tem em Fundação também. Sim. Bom, ó, de acordo com o que as pessoas dizem depende. Ó, é assim. É a ordem de publicação. Deixa eu ver se é isso. A ordem correta para ler. The Complete Robot. Eu não sabia que ele nasceu na Rússia. Tu sabia, Thaís? Não. Vamos falar sobre a vida dele. Tem Imagem no Espelho. Depois Eu, Robô. Depois As Cavernas de Aço. Tá certo a sua ordem. Só que depois das Cavernas de Aço vem o Sol Desvelado. Também tá certo, é certo dos robôs. Depois vem a outra trilogia. Então, sim, Luiz, e depois é dos robôs mesmo. Pode ficar feliz, eu tava conferindo. Então a gente pode ler. São 4 livros, tá? Assim, só para avisar mesmo, né? A trilogia. É, só o primeiro tá no Prime Reading. Mas tudo bem. Bom, o Asimov nasceu em Petrovsk, na Rússia Soviética, atual Rússia, em 2 de janeiro de 1920. E ele foi um escritor e bioquímico russo-americano. Bioquímico, para mim, foi novidade também. Ele era médico também, né? Não era? É bom doutor. E ele se mudou aos 3 anos para os Estados Unidos. Daí Sim, Asimov é considerado um dos mestres da ficção científica, junto com Robert Heinlein e Arthur Clarke, foi considerado um dos 3 grandes dessa área na literatura. A obra mais famosa de Asimov é a série da Fundação, também conhecida como Trilogia da Fundação, que são 6 livros. São 84 livros, né? Não é só uma trilogia, depois tem mais. Também conhecido como... que faz parte da série do Império Galáctico e que logo combinou com a série dos robôs. Também escreveu obras de mistério e fantasia, assim como uma grande quantidade de não ficção. No total, escreveu e editou mais de 500 volumes aproximadamente. 90 mil cartas ou postais e tem obras em cada categoria importante do sistema de classificação bibliográfico, exceto em filosofia. Tá bom, a gente entendeu que ele escrevia bastante. Meu Deus do céu. O próprio Eu, Robô, ele foi lançando alguns contos passados em revistas, daí até que falaram, não, vamos fazer um livro sobre isso, e aí vamos juntar alguns, aí ele criou outros. E aí uma curiosidade é que, tipo, Eu, Robô não tem nenhum título de um conto dele com esse nome, né? E que geralmente em livros de conto, né, o título do livro é o título de algum dos contos. Não tem. Eu, Robô tinha sido um título de um conto que tinha sido publicado numa dessas revistas e eles simplesmente pegaram de outra pessoa. E aí o editor, não, vamos chamar assim, Eu, Robô. E ele, tá, mas o fulano não vai ficar chateado? Não faz mal. E aí eles roubaram o título de outra pessoa. Sim. Bom, ele se formou em Química na Universidade de Colômbia. Ele vendeu seu primeiro conto para a revista Amazing Stories em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como químico na Estação Experimental Naval Air, na Filadélfia. Em maio de 1945, publicou o primeiro conto da saga Fundação, na revista Astounding Science Fiction. Gente, assim, ficção científica, ela começou a ser difundida por essas revistas, que difundiam muitos contos de ficção científica. Ainda era um gênero pouco considerado, pouco conhecido. Então, existiam essas revistas clássicas de ficção científica que publicavam esses contos, assim. Então, todo mundo que escrevia ficção científica também existiam as mesmas revistas para terror, se eu não me engano.
E aí ele começou a publicar nessas revistas. E aí em 48 ele concluiu o doutorado de bioquímica, viu? Ele era doutor, eu disse. Pela Universidade de Colômbia. E no ano seguinte tornou-se professor de bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston. Gente, ele era um cientista, né? Faz muito sentido ele ser um cientista. O Gustavo tá falando que ele tem livro de divulgação científica também, sim. Sim, então como ele era um cientista, fica fácil escrever ficção científica. E pensar, se você tiver um cérebro bom, pensar como poderia ser o futuro, enfim, questionar questões mais científicas, que é uma das coisas que a ficção científica faz, né? Os livros mais populares... Uma coisa que estava comentando, né, dele, realmente era um cientista, escrevia divulgação científica, mas eu não acho... Eu acho a escrita dele muito acessível, apesar de dar muita informação, ele faz a gente, deixa a gente acompanhar, né, como que ele chega a isso, essas questões de lógicas, depois ele dá a solução, tu entende o que aconteceu, e sem ficar chato, né? Sim, não é igual aquele livro que eu li, fiquei me sentindo uma ameba. Os Devoradores de Estrelas? Ai, gente, eu nunca vou superar, fiquei me sentindo uma ameba. Porque é demais pra minha cabeça. Mas não, os livros dele são totalmente acessíveis. Qualquer pessoa consegue ler e vai entender exatamente tudo o que ele falou. E vai aprender muito com o que você leu, assim. Não tem nada que é fora, não tem termo científico, não tem questão científica absurda que você não vai entender. É totalmente acessível. Ele era um escritor que pensava realmente no público-alvo, né? Não, meu público-alvo é qualquer pessoa que for ler isso aqui. Qualquer pessoa que for ler isso aqui vai entender. E funciona até hoje. Tantos anos 70 e poucos anos depois. Enfim, os livros mais populares dele são Eu, Robô, lógico, Império e Fundação. Dentro da série Robô tem Os Cavernas de Aço também, O Sol Desvelado, Robôs do Amanhecer. Aqui, especificamente sobre o robô, eu achei legal, assim, porque daí ele tá contando como que surgiu as 3 leis da robótica. Isso no pós-fácil do livro, que ele tava conversando com o editor dele, o Campbell, que depois ele vai publicar vários dos livros dele, depois ele conta. Em 1940, em 23 de dezembro de 1948, quando estava discutindo minha ideia sobre um robô que lia mentes, que daí vai ser o Canto Mentiroso, né, com Campbell, vimos-nos analisando as regras que regiam o comportamento dos robôs. Parecia-me que os robôs eram inventos da engenharia que deveriam ter salvaguardas incorporadas. Então, nós dois começamos a dar um formato verbal para essas salvaguardas. Elas se tornaram as 3 leis da robótica. Primeiro elaborei a forma final das 3 leis e as usei explicitamente no meu 4º conto de robôs, que depois de certo mudou a ordem, né? Que agora Andando em Círculos é o 2º, né? Andando em Círculos, que foi publicado na edição de março de 1942 da Astound. As 3 leis apareceram pela primeira vez na página 100 daquela edição. Verifiquei isso, pois que eu saiba, essa ocorrência também marca o aparecimento da palavra robótica na história mundial. Que legal, né? Muito. Vale um adendo na biografia do Asimov, né? Porque aí tem as séries famosas dele, na sequência aqui da biografia dele. Tem a série Robô, né? Que tem o Eu, Robô. Tem a série Império. Tem a série Fundação. Série Império, que é o Robôs Império, Os Correntes de Aço, enfim, Pedras no Céu. E depois vem a tetralogia lá dos robôs. Tem a série de Império e a série Fundação. E aí tem o filme O Homem Bicentenário, que era isso aqui. Tudo isso era para eu chegar no Homem Bicentenário. Que eu tenho conto que eu comprei. A Aleph soltou 2 livrinhos de contos curtos dele, que é o Homem Bicentenário. E qual que é o outro? Eu sei que eu comprei o Homem Bicentenário, porque eu amo o Homem Bicentenário. Eu amava o filme. Sim. E o Cair da Noite. São 2 contos também que a Aleph lançou esses tempos atrás. E o Homem Bicentenário tem aquele filme que também foi baseado em um conto do Asimov. Só podia ser do Asimov, né, gente? Quem já assistiu o Homem Bicentenário sabe de toda a questão dele. Que isso fica feliz em ser útil. Eu nunca esqueci. Ai, sim! Tá, e com o Homem eu quando lendo Rob, e eu não sabia que o Homem Bicentenário era dele, tipo, eu me lembrava muito do Homem Bicentenário, porque, tipo, é uma babá, né? E o Homem Bicentenário também, ele meio que acompanha também, né, a criança e tal. Sim! É muito bonito. E tem a pegada também ali, que depois ali no conto do
do Evidência, do tipo do robô que tu não sabe se é um humano ou se é robô, né? Exato. Fica o Esse questionamento. homem bicentenário, ele é considerado um homem. No final. Então, é muito fofo. Enfim. Asimov, gente. Asimov foi um gênio da ficção científica. Um dos maiores. Assim, eu não posso dizer porque eu não li toda a obra dele ainda, mas pelo pouco que eu li, se eu já gostei tanto, a gente está fixando agora em O Robô, que foi a nossa leitura, eu tenho certeza que os outros são ainda mais geniais, assim. Não tem nem como não ser mais genial do que isso, né, Luiz? Luiz está em surto. Não, em surto, gente, em surto, colapso total. Tá, aqui eu acho que essa explica um pouco mais as cronologias das obras dele. Eu tava procurando, mas é que eu abri aquela que você tinha falado e tava horrível a biografia. Suas obras mais famosas e populares, então, estão nas séries Robôs, Império e Fundação. Então, dentro da série Robô, ele publicou Eu, Robô, 1950, As Cavernas de Aço, 54, O Sol Desvelado, 57 e Os Robôs do Amanhecer, em 83. Aí, a gente... Tá. Daí ele aqui vai explicar um pouco mais sobre a série Robô, mas tudo bem. Aí, na série Império, é formado de 3 livros. Sim. The Stars Like Dust. Pedra no céu, poeira de estrelas e as correntes do espaço. Isso, as correntes do espaço e Pedra no Céu, que deve seguir a ordem cronológica. Aí a gente tem a série Fundação, né? Que a gente já sabe que tem a Fundação Império e a segunda Fundação, né? Aí, depois disso, a gente tem os Robôs e o Império. Nesse livro, publicado em 85, Asimov mescla suas 3 populares séries, Robôs, Fundação e Império. Ele situa sua ação 200 anos após os acontecimentos narrados em Os Robôs do Amanhecer. Seus personagens, daí eles já são personagens conhecidos e tal. Entendeu? Daí depois ele tipo, realmente é um universo complexo ali e ele vai unindo as obras. Né? Ele tá no box das Cavernas de Aço. Porque ele tá dentro do mesmo universo. Só que você entende, é o mesmo universo que tá dentro do universo maior. Todos eles são um universo só. Só que aí ele escreveu os 3 primeiros, que é Cavernas de Aço, Sol Desvelado, Robôs de Alvorada. Aí ele foi escrever o resto. Depois que ele escreveu tudo, ele vai lá em Robôs Império e finaliza. Só que o Robôs Império, ele vai estar dentro daquele negócio dos robôs, entendeu? Entendi. Por isso que ele volta lá para a série dos robôs. Então ele tá no box da série dos robôs. Esse eu tenho. Falta todos os da Fundação. Tô aceitando de presente, gente. O resto eu tenho. Aquelas. Todo o resto eu já tenho, porque a partir do momento que eu li o primeiro livro do Asimov, eu já quis ter tudo, então eu tenho todos aqui, menos a Fundação. Porque o box é muito caro. Só por isso mesmo. Nossa, excelente. Tá, a gente já contou quais são nossos contos favoritos, né? O meu é Razão. Só pra deixar claro. Você tem vontade de ler outros livros do autor? Tem isso e aquilo. Eu acabei de falar aqui que eu tenho todos. A partir do momento que eu li o primeiro livro, que eu li o Fim da Eternidade, eu já comecei a colecionar livros novos já. Porque eu já tinha certeza que eu queria ler mais coisas dele. Com certeza. Gente, eu gosto muito de ficção científica. Eu precisava ler mais, mas é que é tanta coisa para ler. O problema de você gostar de todos os estilos de livros possíveis, menos autoajuda, dá nisso. Porque aí tem uma fantasia que você quer muito ler, tem um romance que você quer muito ler, tem uma ficção científica que você precisa ler, mas tem um terror também que você precisa ler. E aí você fica nessa, e aí são poucos que você consegue ler no ano, entendeu? Eu queria ler mais Asimov, sim. Eu queria ter um pouco mais de foco, mas ninguém mandou eu ser eclético. Então, sim, eu tenho muita vontade de acompanhar toda essa saga dele, de ler todos esses livros. Em algum momento eu tenho um fé de que eu conseguirei estar lendo todos, ter lido todos. A gente segue aí, né, Luísa? A gente já lê tudo igual mesmo. Não tão firme, nem tão forte, mas estamos aqui firme e forte. Nem tão firme, mas também nem tão forte, nem um pouco firme, nem um pouco forte, mas estamos aqui.
Mas estamos aí. Não, genial, cara, genial. Eu realmente tô maravilhada, assim. Até na tag 50% eu comentei, né? Um autor que você conheceu esse ano, né? Foi Asimov, eu nunca tinha lido nada dele. E fiquei, assim, apaixonada, abismada. Quero ler tudo e esses vários questionamentos, né? Eu gosto muito desses livros que tu fica, assim, se perguntando, meu Deus, como... Né? É a delícia de você ler um clássico, né? Quando você entende por que ele é um clássico. Eu acho que a grande sacada do Eu, Robô é isso, porque agora você fala, agora eu entendi por que ele é um grande clássico, um dos grandes clássicos da ficção científica, assim. Ele é citado como uma das obras essenciais para se ler no que se trata de ficção científica, assim, que são os pilares da ficção científica. A gente entende por quê. Não é que ele criou as leis da robótica simplesmente, ele criou toda uma questão filosófica em cima disso. Embasou aquilo, né? De robôs diferentes, ele foi evoluindo esses robôs ao longo do tempo, ele foi criando situações, ficou muito louco isso. Muito louco pensar que isso saiu da cabeça de uma pessoa só. Sim. E toda essa complexidade, né? E, é muito louco, porque às vezes a gente... Acho que tem muita gente que tem um pouco de preconceito com livros de contos, né? Não, eu não acho que se aprofunda tanto, assim. O que ele faz nesse livro, assim, é genial, porque ele consegue se aprofundar em tudo essa complexidade, assim. Ele passa por 50 anos, né, de evolução dos robôs nesses 9 contos e de uma forma... também bastante humana, assim, né? Desses questionamentos bastante humanos e também bastante profundos ao mesmo tempo. Totalmente constante nisso. E eu achei que a sacada de colocar a entrevista com a Susan, que é a psicóloga de robôs, foi genial. Porque ela conecta todo mundo. E ela conecta todas as histórias. E faz todo sentido ela estar contando a história da... Enfim, ele, conforme ele foi escrevendo esses contos, ele já foi criando dentro do mesmo universo, né? E eu acredito que ele pensava, não, é o meu universo de robôs ali, eu vou colocar. E ele foi publicando esses contos, na hora de juntar também ficou mais fácil. Foi genial, já fez também. E aí, juntando com a história da psicóloga de robôs, eu amo que ela é psicóloga de robôs. Nunca superarei. Eu choro por robôs, então ela pode ser uma psicóloga de robôs. Nesse caso, eu não chorei por nenhum robô. Nesse caso. Eu quase chorei por Hobby. Só. O Hobby eu fiquei... Será que ele vai... Como foi o primeiro, eu falei, quer ver que ele vai me fazer chorar por robô até o final desse livro? Mas aí depois teve mais nenhum. Eu chorei por humanos, porque achei que a gente vai acabar a nossa raça. Chorei por mim, por todos nós. Cara, não, na minha opinião, não tem como dar certo. Voltando ao meu medo de robôs. Não, então, eu comentei, né? Aumentou meu medo de robôs. E aí a gente tava conversando isso no DLC e ela comentou. Mas também me deixou mais maravilhada. Pior que eu também, assim, aumentou meu medo de robôs, que eu já tenho, real oficial. Mas também me deixou encantada pelo universo. E antes... Com exceção de Leon esteve aqui... não, eu tenho várias exceções, não nem pra dizer que é uma exceção. Eu ia falar o robô do Leon esteve aqui e também o robô do Parthenon Místico, né? Também, que ele é super legal. Mas tem mais mas eu não achava que eu ia me identificar tanto com histórias de robôs, porque a princípio eu só não confio em robôs. E aí... Mas foi isso, assim. Teve bem essa sensação. Sim. Aqui eu queria perguntar, acho que a gente já comentou, né, a importância do robô para a história de ficção científica. É a base, né? Acho que qualquer história de robô. Sim, é aquilo. Os robôs já haviam sido criados anteriormente, porém ele estruturou a forma como pensar. É legal isso que a Luísa trouxe aqui, que está no pós-fácil do livro, sobre a questão de onde surgiram as leis da robótica, né? Por que ele começou a criar as leis, na conversa que ele teve, para ter realmente uma coisa para estruturar o porquê e pensar que ele, provavelmente quando ele criou isso, ele não fazia ideia de que isso seria usado eternamente, né? Mas ele estava ali estruturando as histórias de robôs para sempre, assim. A própria Maísa, que é a autora Cyphers, ela tem um livro que ela usa as leis da robótica, que ela se inspira. Que ela tem um caso que eles estão de 2 investigadores que estão investigando
um robô que assassinou um ser humano. E aí não faz sentido porque não está dentro das leis da robótica. E eles vão investigar o porquê que isso aconteceu, se realmente aconteceu, se realmente foi o robô. E então todas as histórias de robôs que vieram dali para frente, elas estão alicerçadas no que ele fez, assim, sabe? E eu tenho certeza de que o resto que ele fez também, assim, de todo esse universo que ele criou, é base para todo o restante, assim, para todo mundo que veio depois dele. E não envelheceu, né, Luiz? É muito louco isso. Não. E aí eu acho que ele também aqui ele comenta sobre como ele vai criar as cavernas de aço ali, porque ele fala que o Campbell instigando ele, né, já que tinha vendido, né, feito sucesso o Eu, Robô, para criar um romance, né, uma coisa mais expressiva com os robôs. Ele, não, mas eu só usei meus robôs em contos, né, que são histórias mais rápidas e tal. Ele vai instigando, daí ele fala assim: faça do seu jeito, você gosta de mistérios, coloque um assassinato nesse mundo e faça com que um detetive o resolva com um parceiro robô. Se o detetive não resolvê-lo, o robô o substituirá. E aí eu achei genial, porque daí isso da dupla, né, também lembra do filme também, querendo ou não, né. Aqui sigo defendendo a minha paixão de adolescência pelo filme Eu, Robô. Ai. E aí, Thaís, você assistiu ao filme? Acho que ele representa bem? Tá, representa bem. Talvez eu tenha puxado demais, né? Apesar de não... Cara, eu assisti muito tempo. Desculpa, termina a pergunta. Apesar de não contar exatamente algum dos contos ou a história como um todo. Não tá representando, não. Porém... Contudo, entretanto, não, é um bom entretenimento. Foi o que eu falei, gente. O filme é entretenimento. Eles só pegaram aquela... livre adaptação, é isso. Totalmente livre. Mas tem. Acho que a única coisa que pega ali mesmo que a gente lembra do livro é a questão da robô que tá lá escondida e dessa robô que se questiona, né? Que pensa e que, enfim. Mas nada a ver, tem nada a ver, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma é uma coisa, outra coisa. Mas aquela robô lá do mal controlando tudo, eu também senti ali, tanto no cérebro, nas máquinas, eu senti. Não do mal no Asimov. Hã? Não são do mal no Eu, Robô. Não tem nenhum que é do mal. Eu tenho sérias desconfianças. O robô ardiloso, do mentiroso. Não, mas ele só não queria magoar ninguém. Ele não podia, porque tava nele. O cérebro que fez a pegadinha. Não, o cérebro foi engraçado, pessoal. O cérebro, eu gosto do cérebro. Eu gosto dele. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo. Não, eu desconfio de robô. Eu acho que a graça é justamente essa, assim. Porque ele não coloca os robôs como inimigos, nem como... Eles só estão ali e tudo que acontece é porque aconteceu alguma coisa. Um ser humano fez uma cagada. Não, mas o Cut lá, ele segue mestre da estação espacial e acha que os humanos são formigas para servir o mestre. A questão é... Esqueci qual era a questão que eu ia falar. É que eles não são... não, ele realmente não coloca como bom nem mal, assim, né? Eles são também seres complexos, né? E aí eu acho que essa questão da evolução, porque ao mesmo tempo que as tecnologias estão evoluindo, os próprios robôs também estão, né, cada vez mais curiosos. E aí eles estão aprendendo com as cagadas, né? Ai, deu merda aqui, o que vamos aprender com isso? Para melhorar no próximo. Mas o que eu ia falar que o grande problema dos robôs nesse livro é quando coloca o fator humano, né? O fator humano sempre atrapalha. Eu falava isso no meu antigo serviço. Gente, colocou o ser humano, colocou o fator humano no jogo, vai dar ruim em algum momento. Não tem como. Não tem. E é verdade. O fator humano é imprescindível ali, porque ainda são seres humanos que fabricam os robôs. E a gente não pensa em todas as questões, né? Sim.
E aí só vai descobrir as cagadas quando elas acontecem. Igual que se esconde lá por causa do que o outro falou pra sumir de lá. Quando que alguém ia pensar que uma fala de um ser humano puto ia fazer o robô se esconder? Não, e também o do andando em círculos, né? Que vai ser ali. Que é no ponto também é uma ordem que não é dada com a urgência necessária. Tipo, ele fala, pega uns negócios, mas ele não fala, tipo, que aqueles negócios é imprescindível, assim. Então, aí o robô não colocou, não dimensionou corretamente, né? Que sem aquele treco que ele ia buscar, tipo, os humanos ali iam morrer naquele planeta, né? E aí, né, a falta dessa ordem ocasiona um problemão, assim, né? E aí a mesma coisa lá no outro, que a doutora queria saber exatamente quais palavras você usou com ele a última vez que falou com ele, né? A última vez que ele foi visto, né? Porque aí a forma como foi, e aí ele meio que foi só seguir aquilo. Ardiloso, outro ardiloso. Enfim, o que a gente leva dessa leitura? Além de que é não confiar em robôs. Eu sigo enviesada na minha visão sobre os robôs. Mentira. Verdade. Não, eu acho que a parte mais legal é você conhecer de onde vem tudo. É a velha história de ler os clássicos. Conhecer de onde vem tudo, agregou muita coisa nessa questão, assim. E sim, eu acho que os robôs podem dar merda em algum momento, tanto que deu várias vezes aqui, né? A gente percebeu que deu vários ruins. Luiz não está errada de tudo. Mas eu levei muitas coisas, gente. Muito ensinamento, muitas reflexões, muitas questões filosóficas, muito do que onde o ser humano pode se enfiar, sabe? Porque eu acho que a graça da ficção científica é justamente essa. A gente fala de coisas que não aconteceram ainda para a gente refletir as nossas próprias ações, as nossas próprias questões, nossa própria forma de agir como ser humano, com os robôs. E às vezes talvez o robô é mais legal que o ser humano. E depende. Olha, eu trocaria várias pessoas. Olha, se você me pedir uma lista aqui rapidinho, 2 minutos, eu faço uma lista gigantesca de pessoas que eu trocaria fácil por robôs. Fácil. Ai. Não, mas essa questão da liberdade me pega muito, porque né? Porque eles vão falar assim. Na verdade mesmo, a gente é autodestrutivo, né? Nós humanos não fazemos bem para nós humanos. E aí, tipo, máquinas que tiverem ultra controle e perceberem isso, não, vocês estão fazendo errado. É igual aqui. Ai, que filme que é? Que o ET não, vários abordam isso. Tá, é aquele do David Bowie, que a Evelyn fala dele. Que ele veio pra cá ver se a Terra era um lugar bom. Pra fazer. Aí ele fica chateado. Não é. Tem um outro também que é um filme muito ruim, mas que a reflexão é boa, que é a mesma coisa também. Vem um ET aqui para ver, não, vocês estão se destruindo, então vocês não merecem a Terra. Gente, a gente já deu errado. Tanto que eu não vi esse livro, esse final de os robôs estarem tomando conta, eu tava concordando com a psicóloga. Realmente deve ser bom deixar na mão deles. Porque eu acho que eles são muito melhores que os seres humanos. O ser humano só faz merda. Mas eu desconfio, tipo, eles vão falar assim, você tem que confiar que eu estou falando que, tipo, tal gente precisa morrer, precisa sumir, tal coisa precisa acontecer, porque eu estou confiando que eu analiso os dados e que isso vai ser melhor. Eu desconfio. Eu falo, não. Mas eles não falam a gente morrer doida. Eu acho que tava 2 toques. Eles estavam tirando lá do... tal pessoa sumiu lá. Não tinha uma pessoa que sumia? Dos grupos lá, não sei o quê. Eu entendi dessa forma. Já tá matando gente do nada. Ai. Mas eu desconfio. Na minha natureza, eu prefiro fazer cagada por minha conta. Não, eu não confio em ser humano que estão no poder, porque não vou ser eu que vou fazer. O ser humano que tá lá, eu acho que é 10 vezes pior do que os robôs. Só que o problema esses robôs vão ser feitos por quem? Se for pelos mesmos seres humanos que tá lá no poder, não adianta porra nenhuma. Essa que é a grande questão. De acordo com conforme está no livro, isso aqui para mim é uma utopia.
Deixa na mão dos robôs, o robô tá fazendo serviço, tá todo mundo feliz, não tem mais doença, não tem mais gente passando fome, não tem mais problema de economia, tá todo mundo feliz vivendo suas vidas. É isso. Isso é uma utopia pra mim. Mas aí quase fica lá a utopia lá do Admirável Mundo Novo, lá vai tomando soma, vai... Não tem nada disso, Luiz, eles só estão tomando conta. Eu não acredito em robôs. Ai, como que eles tinham? Eles tinham uma parada ali do Lécio, tem metade da humanidade. Enfim, tem umas paradas de população. O Luiz já tá matando gente no livro que não tem nada matando gente. Porque os robôs nem podem matar gente. Peraí, gente, eu vou achar... 1 minuto de silêncio, Luiz. Onde que tava? Eu li de madrugada isso e eu tava apavorada, mas eu tenho quase certeza que tinha. Que tinha morte envolvida. Ai. Enfim. Tudo bem. Eu vou aceitar que nesse caso ele não falou sobre mortes, mas eu prevejo extermínio da humanidade, controle. Eu prevejo o controle da humanidade. Enfim, né? Enfim, gente. Interpretações. O Gustavo, acho que a gente tá caminhando para esse final. Eu acho que é das máquinas controlando tudo, é isso? Ou do que a gente... Não, é que a gente... A Terra deu errado. Pela lei, não pode matar, mas não vou dar spoiler. Não, a gente já deu... Já deu vários spoilers, né? Enfim, algumas pessoas talvez teriam lido errado, no caso do Easy. Mas é porque eu não confio no pulso. Eu seria a pessoa que estaria lá protestando lá contra os robôs. Até desaparecer misteriosamente. A cara da Thaís. Quem garante que vai sumir com o seu? Vai ser as pessoas que controlam os robôs. Pois é. Ali elas estavam falando da sociedade dos humanos contra as máquinas, e daí que também eram só controlados pelos homens poderosos. A questão da economia também, né? Enfim. Tem o celulite de qualidade? Com Thaís. certeza. Com certeza. Celulite. Eu amo celulite. Com certeza absoluta. Foi uma leitura maravilhosa. A gente nunca erra nas nossas escolhas. Mentira, a gente erra. A gente tá fingindo que não, tá? A Inquilina foi abandonada com sucesso, que fique claro, porque eu me perdi lá e nunca mais saí, não voltarei. Tá presa lá. Thaís, tá Ficarei presa pela eternidade no Whitefell Hall. Porém, Eu, Robô tem celulite de qualidade e eu tô prevendo que a nossa próxima leitura também terá. Eu também. Assim que eu encontrar o livro... Luiz, eu descobri o que você tem que fazer. Você tem que deixar maçã para os duendes. Duende gosta de maçã. Gostam? Sabia? Eu vou trocar. Não lembro onde que eu estava ouvindo, porque eu ouço coisas estranhas. Gente, eu tenho gostos peculiares. Mas estavam ensinando que quando você perde alguma coisa dentro de casa, você tem que deixar uma maçã para os duendes que esconderam, porque eles gostam de maçã. Eu vou comprar maçã agora também. Porque eles se esconderam, não me abandone jamais. A gente sai de Eu, Robô pra eu falando pra Luiz informação pros duendes. Gente, é porque os duendes da casa da Luiz escondem os livros dela. Eles são duendes leitores. Só tem essa explicação, porque todos os livros dela, principalmente os que ela vai ler, somem. Sim. E eu tinha visto ele, eu tinha tirado da estante porque eu ia ler. Sumiu. Luiz, eu tenho um estante só com as minhas próximas leituras, ó. Não, teoricamente eu também. Eu tenho a mesa lá da sala, essa mesa ou aquela outra lá. 5 lugares possíveis. Não, na mesa é onde os que eu tô lendo no momento. Aqui os próximos que eu vou ler. Tem 85 livros aqui. Eu vou ter que arranjar um carrinho, sabe, das próximas leituras. Aí o meu carro vai ser desse tamanho. E nunca mais vou achar. Não. Bom, então já vamos deixar a chamada aqui para quem quiser ler com a gente. Gente, se você quiser ler com a gente, vamos nos apoiar com no mínimo vamos nos permitir. Vamos nos permitir. E aí você entra no nosso grupinho e a gente faz as leituras coletivas, sempre. Então, a leitura de Não Me Abandone Jamais, teoricamente, é de agosto, tá? E a gente tem fé no Pai que a leitura coletiva sai.
Porque a gente tem a gente combinou um negócio com a gente. A gente não vai se cobrar, não vai ser uma coisa chata. Todo mundo concorda com a gente. Que é o melhor jeito. Quem não concorda, a gente tira, brincadeira. Não, mas é porque a ideia da leitura coletiva é ser uma coisa prazerosa para você fazer em grupo. Às vezes acontece do grupo não dar conta. Uma ou outra pessoa leu só. Foi o que aconteceu com o Robô, por exemplo. Eu não terminava nunca. Foi eu que não terminava nunca, gente. Mas aí todo mundo concordou de vamos esperar todo mundo terminar pra gente discutir e partir pra próxima. E a gente sempre fez isso. Tanto que a primeira lista de leitura coletiva durou 2 anos, a gente desistiu dos 3 últimos. E a gente nunca mais, Luiz, você tá ouvindo aqui, isso é uma promessa que eu estou fazendo, vai escolher lista anual. O certo é a gente escolher livro por livro, porque a gente escolhe anual e não dá para ler dentro do ano, porque a gente se enrola. Verdade. Fica aí pro ano que vem a ideia. Mas enfim, a nossa próxima... escolhendo. Não, mas aí a gente não vai ler. Aí chega 2 meses depois, a gente não quer mais ler aquele que a gente escolheu para dezembro. Entendeu? Sim. Mas enfim. A próxima leitura vai ser Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Essa edição belíssima que eu ganhei de presente do meu amigo, escritor de ficção científica maravilhoso, Michael. Wendy, me devolvam, ele é tão lindo. E eu tô bem curiosa por essa leitura, porque a Evelyn disse que é um dos favoritos da vida dela, ela ama essa leitura, já falou horrores. Então eu prevejo muita desgraceira, muita. Porque se a Evelyn gostou, é porque a desgraceira vem. Sim. Não, mas eu tô com uma medida alternativa que eu vou ler o e-book até eles me devolverem. Mas eu vou apelar, eu vou comprar maçã pra dar pros duendes e vou apelar pro Som Longuinho também. Eu tinha esquecido do Som Longuinho, que é meu grande santo padroeiro, que daí eu dou 100 pulinhos pra ele me ajudar a achar os negócios. Boa ideia. Nossa, sim. Sim, ele só funciona a partir de 100. Com 50... 50, às vezes eu começo com 50, assim. Mas ele não funciona, ele só funciona com 100. É porque eu perco muitas coisas, então ele já deixa alto, assim. Eu vou pedir pro Tom Longuinho me ajudar. Os doentes devolverem. É um cartel, é um cartel. Todo mundo atrás do seu livro. Muito bem, muito boa discussão, eu adorei. Lembrar todos os contos e os surtos. Lembrar dos contos. Gente, que fique claro aqui que não somos expertos em ficção científica, a gente só gosta de ler. E a gente deu as nossas impressões sobre o livro. A gente não se responsabiliza por nenhuma informação que a gente pegou na Wikipédia. E a minha sinopse, espero que vocês tenham gostado. Maravilhosa essa sinopse do Luiz. Mas é isso. A ideia do Literatura Sem Frescura é ser literatura sem frescura. Então essas foram as nossas impressões do livro. De tudo que a gente leu. O que importa é que a gente amou. E a gente espera que vocês leiam e gostem também, quem ainda não leu. E é isso, né, Luiz? É isso. Eu posso deixar uma frase do Kut? Pode. O mestre criou os humanos primeiro como uma espécie inferior, feitos do modo mais fácil. Aos poucos ele os trocou por robôs. A seguinte mais elaborada etapa. E enfim me criou para ocupar o lugar dos últimos humanos. De agora em diante, eu sirvo o mestre. Esse conto, ele, olha só, ele conversa com a minha visão sobre os robôs. Tá bem? Então tá bem. Obrigada, gente. Siga a gente no @Lito Sem Frescura. Até semana que vem. Tchau, galera. Até. Beijinhos. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.